Cara, ah, nós estamos, eu gosto de pregar em série, né? Então, eu tenho pregado em 1 Tessalonicenses, começamos desde o capítulo 1, verso 1, e a gente vem pregando capítulo por capítulo, verso a verso, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, e semana que vem provavelmente entramos no capítulo 5, que é o último capítulo, né? É o último capítulo e é o capítulo que mais vai render pregação, porque Paulo começa a dar muitos conselhos curtos ali, que vai render algumas pregações. Então, nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus. 13 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, continue falando aos nossos corações, abra o nosso entendimento, Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos compreender como que a fé em Ti, a fé no Evangelho, ela muda a nossa maneira de lidar com a morte, Pai. Que o Senhor abra o nosso entendimento e como é o propósito desses versos, que o Senhor possa nessa manhã renovar a nossa esperança e nos trazer consolo para a glória do Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus, a obra de Jesus por nós, quando a gente crê no Evangelho, ele muda a forma como enxergamos o mundo, a forma como nós lidamos com tudo nessa vida. Então, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós mudamos e devemos mudar a maneira que enxergamos todas as coisas, porque o Evangelho, ele não é apenas aquela notícia a respeito de que Deus perdoou os nossos pecados e que vamos morar no céu e estamos livres do inferno. O Evangelho de Jesus, ele se aplica em cada área da nossa vida. O Evangelho muda a nossa forma de lidar uns com os outros. O Evangelho muda a nossa forma de enxergar tudo na vida. E esses versos que nós vamos ver hoje, ele vai nos mostrar como que o Evangelho, como que crê em Jesus, como que crê na morte e na ressurreição de Jesus, ela muda a nossa maneira de encarar a morte. Portanto, o tema que eu dei para esses versos é esperança e consolo diante da morte. Eu costumo usar um exemplo que é um dos melhores para mim, é que você já teve aquela experiência de pegar aqueles óculos de brinquedo colorido, óculos azul, óculos vermelho. Se você coloca um óculos vermelho, você vai enxergar tudo o quê? Tudo vermelho. Se você coloca um óculos azul, tu passa a enxergar tudo azul. O Evangelho, quando você crê nele, a partir do momento em que você crê no Evangelho, é como se você colocasse um óculos. E a partir desse óculos você passasse a mudar a cor, a forma como você enxerga todas as coisas. Então, é por isso que o Evangelho, ele muda radicalmente cada área da nossa vida. A forma como lidamos com finanças, a forma como lidamos nas nossas relações pessoais, seja na relação com a nossa família, seja na relação com os outros. Então ele muda a nossa forma de enxergar a política, ele muda tudo. Inclusive, como vamos ver nesses versos de hoje, ele muda a nossa forma de lidar com a morte. Amém? Nós cristãos, nós vamos ver no texto que fica claro, que nós cristãos, até na forma como enxergamos a morte, é diferente daqueles que não creem em Jesus. E é isso que esses versos vai nos ensinar nesta manhã. Paulo, no verso 13, ele começa dizendo assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem.
Então nós vamos ver no verso 13 e 14 como que nós lidamos com a morte à luz do Evangelho. Paulo começa dizendo: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Primeira coisa, esse não quero que vocês ignorem, não é no sentido aqui, essa tradução não é muito boa nessa frase, não é no sentido de que eles tinham um conhecimento e, portanto, estavam ignorando o conhecimento. A melhor tradução aqui seria: não quero que vocês fiquem ignorantes, ignorante no sentido de falta de conhecimento. Muito provavelmente, nós vimos no capítulo 3, verso 10, que Paulo diz para a igreja dos Tessalonicenses que ainda havia algumas coisas que ele não havia tido tempo para ensinar. Para relembrar aqui, Paulo chega em Tessalônica, prega o Evangelho, e em poucos meses, alguns acreditam que em menos de 3 meses, a perseguição explode em Tessalônica e Paulo tem que fugir. Atos 17 fala isso. Paulo tem que sair fugido da cidade de Tessalônica porque os judeus queriam matar ele. Então ele foge até mesmo para deixar, de certa forma, a igreja mais livre. Mas uma perseguição vem. De forma que Paulo, apesar de ter tido tempo de pregar o evangelho e muitos se converterem na cidade de Tessalônica, Paulo não teve tempo de ensinar tudo que normalmente se ensina para aqueles novos convertidos, né? E um dos assuntos que, inclusive, nós vemos que Paulo fala em cada capítulo, e ele vai falar muito na segunda carta aos Tessalonicenses, é o assunto da volta de Jesus. Muito provavelmente, esse é um dos assuntos que ele não teve muito tempo para falar. Por isso que ele toma muito tempo nessas 2 cartas para falar da volta de Jesus. E especialmente na segunda carta, ele vai falar sobre o anticristo, ele vai falar sobre todos aqueles assuntos que quem gosta de Apocalipse gosta de falar, né? Então, quando o pessoal vê essas guerras, esses acontecimentos aí, tem gente que fica doida: é o Apocalipse. Tem gente que gosta do assunto. Então, para quem gosta do assunto, essas 2 cartas são maravilhosas. Por quê? Porque esse é um assunto que ele não teve muito tempo para falar. Por isso que a melhor tradução aqui seria: não queremos que vocês sejam ignorantes, não queremos que vocês não conheçam ou não saibam a verdade a respeito daqueles que dormem. Paulo usa aqui a palavra dormir, assim como Jesus usava. Quem já leu os evangelhos sabe que Jesus várias vezes, ao invés de usar a palavra morreu ou está morto, Jesus sempre com frequência usou a palavra está dormindo, né? Quando ele fala sobre Lázaro, ele diz: Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. Só que aqui é algo importante. Não era só Jesus e Paulo que usavam essa palavra dormir no lugar da morte. Todo o povo antigo da época de Jesus e do apóstolo Paulo, eles usavam normalmente a palavra dormir no lugar da palavra morte, porque era um costume da época. E isso de várias religiões, várias pessoas de religiões diferentes usavam esse termo dormir. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um entendimento, e talvez é o que você entendia até agora, existe um entendimento no meio da igreja de que todos aqueles que morrem, eles entram num estado de sono. Então, a pessoa morreu, ela agora está dormindo até a volta de Jesus. Esse é um entendimento que ele é gerado por causa do uso da palavra dormir. Só que eu quero mostrar para vocês que todos aqueles que morrem em Cristo, ou todos aqueles que morrem de forma geral, eles não entram em estado de sono. Eles não entram em estado de sono. Todos aqueles que morrem, que fecham os olhos aqui, os que morrem em Cristo Jesus já vão ao encontro do Senhor, já estão com o Senhor no céu. E todos aqueles que morrem sem Cristo, é duro dizer, mas eu tenho que dizer, né? Estão no inferno. Então não existe esse estado de sono, de dormir. Mas por que existe esse entendimento no meio da igreja? Por causa do uso dessa palavra dormir. Mas por que Paulo e Jesus usavam essa expressão dormir? A comparação não é o fato de que a alma entra no estado de sono. A comparação aqui é o estado temporário do sono. Quem dormiu essa noite aí? Quem dormiu? Você deitou na cama, em um determinado momento que você nem reparou, se apagou, certo? E se você é como eu, você só acordou com o despertador. Eu acordei com o meu despertador 6h30 para poder dar remédio para o Nicolas, o último dia do remédio dele. Então acordou 6h30. Então, dentre 2 e pouca que eu fui dormir até 6h30, eu estava inconsciente. Eu não vi nada que aconteceu. Eu não vi se o Nicolas remexeu, eu não vi se a Jennifer levantou para ir no banheiro, eu não vi nada. Mas, observe, foi temporário.
Ainda que você dormiu 4 horas só, se você dormiu 8 horas, se você dormiu 10 horas, se você foi dormir cedo ontem, independente das horas que você dormiu, esse estado de sono, de dormir, foi temporário. Amém? Ele passou. Todos os dias nós dormimos, nós apagamos, mas no dia seguinte a gente acaba acordando. Portanto, o sono, ele é temporário, ele é esse estado temporário. Tanto Paulo quanto Jesus, é claro que nas outras religiões haviam outros significados, mas na teologia cristã, e eu poderia passar por várias passagens para mostrar isso para você, na teologia cristã, essa comparação com o sono do estado em que a gente morre, é a comparação desse fato de que é temporário, que é o que vai ficar claro nessa passagem. A morte, ela é apenas um estado temporário. A morte, ela é temporária. Ela tem, vamos dizer assim, ela tem um momento em que acontece, mas ela também vai ter um momento em que ela termina. E a exemplo disso, você poderia dizer, ô pastor, mas eu acreditava que o sono, a gente dormia, a alma dormia. Lembra-se do que Jesus disse para o ladrão na cruz? O que Jesus disse para o ladrão que creu nele na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filipenses 1:23, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim para a igreja dos filipenses: eu gostaria para mim, morrer seria melhor, porque eu estou dividido aqui. Filipenses 1:21-23, Paulo diz assim em Filipenses: eu fico dividido, porque se eu morresse seria lucro, porque eu estaria logo com o Senhor. E Paulo diz assim em Filipenses: o que seria muito melhor, mas eu fico dividido, porque eu permanecer vivo me ajuda a produzir frutos entre vocês, me ajuda a pregar o evangelho, me ajuda a edificar vocês. Portanto, eu fico dividido, e eu não sei o que é melhor. Olha o coração do pastoral do apóstolo Paulo. Eu não sei o que é melhor, se é eu ficar vivo com vocês e poder edificar vocês, pregar o evangelho, ou se seria morrer e estar logo com o Senhor. Portanto, irmãos, a morte aqui, a comparação com o dormir, é esse estado temporário, que é o que vai ficar claro no texto. Paulo vai falar do ato de que a gente morre, mas muito em breve a gente vai ressuscitar, e essa morte vai ser apenas temporária. Então, a morte física é um estado temporário. Esse é o ponto aqui. A morte física, a morte do nosso corpo, ela é temporária. Outra comparação com o sono, eu disse para vocês que quando a gente dorme, normalmente a gente fica desconectado com o corpo, sim ou não? Às vezes você dorme de um lado e acorda do outro lado. Crianças, às vezes, dorme com o travesseiro para cima, aí quando você acorda que você vai ver o seu filho, ele está virado de cabeça para baixo, ou ele está virado. Por quê? Porque durante o sono, de certo sentido, a alma e o corpo, elas se desconectam ali. É a mesma comparação também que Paulo usa e que Jesus usava nesse respeito, falando da morte como um sono. Temporariamente, quando nós morremos, a nossa alma e o nosso corpo são desconectados, porque o corpo, ele vai para o pó, sim ou não? Não é isso que a Bíblia diz? O corpo é pó e ao pó volta, mas a alma, daqueles que creem em Jesus, ela já está com o Senhor na glória. Lembra da parábola também do rico e do Lázaro? Assim que morreram, o rico acordou aonde? No Hades, no tormento, e Lázaro se encontrou no seio de Abraão, sendo consolado por toda a sua vida de sofrimento. Portanto, de certo sentido, a nossa alma e o nosso corpo é desconectado por um tempo. E é por isso que os mortos não têm como influenciar nada nessa vida, porque eles já não têm essa conexão. Mas em breve, esse é o ensino dessa passagem, haverá um tempo em que haverá uma conexão novamente. O corpo vai ser ressuscitado do pó, a alma vai ser traga de volta para o corpo, porque nós vamos ver, e Paulo vai falar também em 1 Coríntios 15, na eternidade nós estaremos com o nosso corpo. Para entender esses versos é importante ler também 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo inteiro, fica como dever de casa para você ler durante a semana. Mas vamos um pouco mais do que Paulo fala aqui, ó. Irmãos, não queremos que vocês não tenham conhecimento, ou sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem, daqueles que morreram. E é importante dizer que Paulo vai falar especificamente daqueles que morreram em Cristo Jesus. Amém? Por quê? Outra coisa importante aqui que é bom relembrar. Essa igreja, apesar de muito nova, ela já estava sofrendo uma perseguição muito grande.
Quando Paulo escreve essa carta, a igreja devia ter provavelmente 1 ano de existência na cidade de Tessalônica. E sendo uma igreja nova, ela já estava passando por perseguições e muito provavelmente cristãos já haviam morrido nessa perseguição. Porque se a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê que os judeus eles eram agressivos. Eles quase mataram Paulo por inúmeras vezes. E Paulo foi apedrejado a ponto do pessoal olhar e falar, está morto. E ele acabar não morrendo. O Senhor tendo misericórdia dele, ele não morrendo. Os judeus perseguiam a igreja com violência. O próprio apóstolo Paulo, ele viu Estevão ser morto e apedrejado até a morte. Ele perseguia os cristãos para matá-los. Não era para poder, eu vou perseguir eles para açoitar e pronto, acabou. Não, eles perseguiam para matar. Então, muito provavelmente, alguns cristãos já haviam morrido nessa igreja. E é nesse contexto que, lembra que eu disse, Paulo não tinha tido tempo para ensinar para eles o que acontece com aqueles que morrem em Cristo Jesus. Então, imagina a apreensão dos irmãos. Nós cremos nesse evangelho, nós cremos na pregação do apóstolo Paulo, e por causa dessa fé nesse evangelho, alguns dos nossos irmãos, amigos e parentes que creem em Jesus, morreram. Imagina, irmãos, você deposita a sua fé numa pregação e por causa dessa fé você morre. Ou, o que é pior aqui de certo sentido, por causa da fé nesse evangelho, você vê pessoas que você ama morrerem. Imagina você ser de Tessalônica e você ter um irmão, um parente, um tio, ou um amigo que você ama, um vizinho que também se converteu, ver ele morrer. E saber que talvez se não fosse a fé no evangelho, ele não teria morrido. Porque ele morreu por causa da perseguição, porque ele crê nesse evangelho, quem está entendendo? Então imagina essa apreensão deles. Por isso que agora nesses versos, o apóstolo Paulo vem para poder ensinar para eles o que acontece. Porque eles estavam muito provavelmente sem saber. E para completar, tem um outro elemento aqui. Tessalônica é uma cidade grega, que ela existe até hoje. E os gregos, irmãos, eles não acreditavam na ressurreição. Os gregos não acreditavam na ressurreição. E os irmãos de Tessalônica, eles eram gregos. Ou aqueles que não eram gregos, eles constantemente conviviam, ouviam as pessoas ensinar que não havia ressurreição. Da mesma forma que nos nossos dias hoje a gente vê pessoas ao nosso redor, parentes, televisão, programa de rádio, podcast, vídeos nas redes sociais, ensinando coisas que é contrária à nossa fé. Imagina naquela época, você se converte e a maioria das pessoas ao seu redor ensina coisas que é diferente. E os gregos ensinavam que, alguns acreditam ainda hoje nisso, que morreu, acabou. Morreu, acabou. A morte é o fim, a morte é o ponto final. Não tem vida após a morte. Quando você morre, sua existência acaba. Os gregos acreditavam nisso. Então imagina agora, irmãos da igreja, que Paulo não teve tempo de ensinar o que acontece, qual é o ensinamento de Jesus a respeito daqueles que morrem, está agora lidando com a morte de parentes, amigos queridos, e ao mesmo tempo tendo na sua mente, porque eles se converteram, eles eram gregos, então muito provavelmente, muitos que se converteram a Jesus, tinham aquela crença dos gregos, de que morreu, acabou. Então agora imagina o conflito que eles estavam. Eu estou vendo alguns amigos e irmãos morrendo por causa da fé, e até então eu acredito que a morte é o fim, morreu, acabou. Então eu perdi agora parentes queridos, irmãos queridos, amigos queridos, que eu não vou ver mais, porque morreu, acabou. Quem sabe talvez pais perderam filhos na fé, filhos perderam pais que também se converteram. Então imagina o conflito dessa igreja diante de tudo isso. Se você já leu Atos dos Apóstolos, Atos 17, por exemplo, nós vamos ver que quando Paulo pregava nas cidades, era Paulo tocar no assunto da ressurreição, o pessoal começava a zombar e parava de ouvir ele. Leia Atos 17 para você ver. Era Paulo falar ressurreição dos mortos, que o pessoal começava a falar, agora você entrou num assunto que depois a gente ouve sobre isso daí. Porque eles até zombavam de quem acreditava na vida após a morte.
Se você já leu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que eu acabei de mencionar para você, é importante você ler durante a semana, você vai ver que um dos problemas na igreja de Corinto, que foi a igreja que Paulo plantou depois de Tessalônica, que inclusive é na cidade de Corinto que Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, na igreja de Corinto, um dos problemas da igreja de Corinto é que havia pessoas dentro da igreja, pessoas que já tinham se convertido, que estavam ensinando dentro da igreja que não havia ressurreição. Por quê? Porque eles, ao invés de, vamos dizer assim, crer naquilo que Jesus e o apóstolo ensinavam, eles continuavam acreditando como os gregos ensinavam. E Paulo tem que corrigir isso no capítulo 15. Tanto que aqui Paulo vai falar dessa morte e da ressurreição nesses versos e um pouco no começo do capítulo 5. Mas em Corinto, Paulo gasta um capítulo inteiro, capítulo 15, que tem 58 versículos para você ter uma noção, só para tratar do assunto da ressurreição. Porque havia pessoas dentro da igreja que também, mesmo crendo em Jesus, estavam acreditando que não havia ressurreição. Na cidade de Tessalônica havia o mesmo problema. A questão é que Paulo não havia tido tempo para ensinar para eles. Então, imagine esse conflito que eles estavam passando. Por isso que Paulo vem e diz assim: não queremos que vocês fiquem ignorantes ou fiquem sem saber o que acontece com aqueles que dormem, ou daqueles que já morreram. E ele continua dizendo: para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Paulo está dizendo que você não conhecer o que acontece, o que Jesus ensinou, ou o que a fé cristã ensina sobre a morte, o que acontece após a morte, é você viver como os demais. Quem são esses demais? Aqueles que não creem no Evangelho. Paulo está dizendo: eu preciso ensinar a vocês o que acontece para que vocês não sejam como os demais. E aí ele acrescenta: para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Irmãos, o luto, lamentar, chorar pela morte de pessoas queridas, não é pecado. Amém? Não é pecado. Eu, por uma fase da minha vida cristã, quando eu encontrava cristãos que na morte de um ente querido ficava até desesperado ali, no sentido de chorar compulsivamente no velório, eu arrogantemente, e sendo um novo na fé, e não tido ninguém que apontasse o dedo na minha cara e falasse: fica quieto que você não sabe de nada, né? Porque às vezes a gente novo precisa que alguém, né, tenha a coragem de chamar a gente no canto e falar: você ainda é um novo convertido. É por isso que Paulo diz que o novo convertido ele não pode ter oportunidade, ele tem que ficar quietinho até ele amadurecer um pouco mais. Eu era assim, fui tendo oportunidade desde novo, então cometi muitos erros em pregações e tudo mais. O luto não é pecado, irmãos. O luto não é pecado. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 34, diz que após a morte de Moisés, o povo de Israel chorou durante 30 dias pela morte de Moisés. 30 dias. Se você já leu João capítulo 11, que inclusive é a passagem que eu gosto de compartilhar em ofício fúnebre quando eu sou convidado, a Bíblia diz que Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus chorou na morte de Lázaro. Passar por luto, chorar, lamentar, e de certo sentido, às vezes até mesmo compulsivamente, não é pecado. Não é pecado. Se entristecer pela morte de alguém não é pecado. Agora, existe uma diferença em você ser cristão e passar por um luto, e você não ser cristão e passar por um luto. Paulo está dizendo que o luto daqueles que não creem no Evangelho é uma tristeza sem esperança. Por que sem esperança? Porque se você pensa como os gregos pensavam, que morreu, acabou, que a morte é o fim, que a morte é um ponto final, que morreu, acabou, que morreu, não tem mais vida após a morte, não tem ressurreição, morreu, acabou e tudo mais, não existe esperança. Não existe esperança para aquela vida e não existe esperança nem mesmo para a sua. Porque se morreu, acabou, se morreu, ponto final, se morreu, a gente deixa de existir. Então, irmãos, que diferença tem a nossa vida, a vida dos entes queridos que morreram, com a vida de uma formiga que no terreiro lá de casa o Nicolas vê e esmaga?
Que diferença tem a sua vida de uma formiga esmagada às vezes sem querer por você, ou às vezes você vê a formiga por querer, e talvez você tenha pavor de formiga, então você vê uma formiga na sua casa, você vai e pisa nela. Que diferença tem a nossa vida com a vida de uma formiga esmagada? Que diferença tem a nossa vida com, por exemplo, lá no meu terreiro tem uma roseira lá, então às vezes sai aquele tanto de roseira lá, né? Sai aquelas... A gente acorda no outro dia de manhã e saiu várias rosas lá que a gente nem sabe como que ela surgiu, mas com a mesma velocidade que ela surgiu, sem a gente fazer nada, porque nem água a gente joga na roseira, é só quando chove. No outro dia seguinte, o que acontece com a roseira? Murcha, cai. A gente não faz nada, às vezes fica no alto, a gente não deixa o Nicolas estragar, mas acontece no dia seguinte ou 2 dias depois, a gente olhar para a roseira e já não ter mais rosa, ou a roseira está murcha. Ou pensa no caso do Nicolas, se estiver baixo e a gente descuidar dele, ele vai lá e arranca a rosa e leva para a mãe dele, até bonitinho. Mas a gente sabe que ele dá, e em poucas horas a rosa vai murchar. Irmão, se a morte é o fim e não existe esperança, que diferença tem a nossa vida com uma roseira, com uma rosa que é arrancada na força do galho? Que diferença tem com um animal que é morto? Se a morte é o fim, irmãos, não há esperança nem para aqueles que morreram e nem para nós. Se a morte é o fim, Salomão em Eclesiastes, ele refletindo no fim da sua vida sobre a vida, e se você já estudou Eclesiastes é um dos livros mais difíceis de se compreender, tá? Da Bíblia, porque se você interpretar ele de forma errada, você pode ter uma compreensão errada. Salomão em Eclesiastes, ele está, nos primeiros capítulos, ele está refletindo sobre a vida, sobre como a vida seria se não existisse Deus. É isso que ele está fazendo em Eclesiastes. Salomão está num momento, usando a sabedoria que Deus deu para ele, fazendo reflexões sobre a vida, de uma perspectiva em que você vive desconsiderando Deus. E é por isso que no final do livro ele diz assim, olha, mas diante de tudo que eu falei até aqui, o princípio da sabedoria é esse, o resumo é esse: tema o Senhor teu Deus. Em outras palavras, o que ele quer levar a gente a entender no final de Eclesiastes é que essa é a vida sem crer em Deus. Você quer viver ela? E por que eu estou citando Salomão? Porque lá em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, ele diz assim: os mortos não sabem de nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol, de tudo que se faz nessa vida. Então Salomão diz assim, olha, se a morte é o fim, se não existe ressurreição, se não existe vida após a morte, se não existe Deus nessa vida, então quando a gente morre, acabou. Então, para aqueles que morreram, acabou tudo, não tem memória mais, já cai no esquecimento, não tem sentimento, não tem amor, não tem ódio, morreu, acabou. Ele diz em Eclesiastes, a gente nem mesmo vai lembrar daqueles que morreram, e quando a gente morrer, ninguém se lembrará de nós também. Irmãos, essa é a conclusão de uma vida sem uma vida após a morte, sem uma ressurreição. É uma vida sem esperança, que a gente não vislumbra futuro, que a gente não vê sentido. Irmão, se morreu, acabou, que propósito tem a vida? Se morreu, acabou, que razão tem a vida? Se morreu, acabou, morrer hoje ou morrer daqui 10 anos não vai fazer diferença nenhuma. Se morreu, acabou, por que você trabalha tanto para deixar herança para os seus filhos? Por que você trabalha tanto para deixar, como alguns dizem, um legado nessa vida? Se morreu, acabou, tudo isso é em vão, é o que Salomão diz em Eclesiastes, tudo é ilusão, tudo é ilusório, é correr atrás do vento. Se morreu, acabou, essa vida é como você tentar pegar água na palma das suas mãos, ela escapole. Portanto, uma vida sem a esperança da ressurreição, ela é uma vida sem esperança. E olhar para a morte sem a fé em Jesus é desesperador, irmãos. É desesperador. Olhar para a morte sem ter a esperança da ressurreição, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz assim, se morreu, acabou, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Vamos comer e beber, porque não vai fazer diferença nenhuma. Se a gente morrer, que diferença vai fazer?
Então, a vida, irmãos, sem a fé na ressurreição, sem a esperança em Cristo Jesus, ela é sem esperança. O que nós dizemos para aqueles que ficaram? O que nós vamos dizer para aqueles que ficaram? O que nós vamos dizer a respeito daqueles que morreram? Imagina que desesperador, irmãos, é você perder um ente querido e se morreu, acabou, você entender que nunca mais você vai ver ele. Nunca mais você vai ver a pessoa. Nunca mais você vai poder ver o sorriso dela. Nunca mais você vai poder ouvir a voz dela. Imagina, irmãos, que desesperador. Imagina você estar ali no velório de um ente querido e sem esperança, sem a fé na ressurreição, você concluir então que acabou a vida que ela viveu, acabou. Olhar para o ente querido morto e olhar para uma formiga esmagada, para a pétala que secou, para uma flor, cadê? Aquela ali, coitada, aquela ali já ela está doente, ela está quase morrendo, aquela planta ali. Olhar para um ente querido e olhar para uma planta, irmãos, é a mesma coisa. Estou tentando te ajudar a entender o que Paulo está querendo dizer com aqueles que não têm a fé em Cristo, que não creem na ressurreição dos mortos, eles não têm esperança. Não tem esperança. A tristeza que abate... Deixa eu usar um outro exemplo aqui. Eu acredito que você já teve experiência de ir em vários velórios. Quem já teve essa infeliz experiência? E você já teve a experiência de ir, num velório de uma pessoa que era crente em Jesus e ir num velório de uma pessoa que não era crente? Irmão, se você for sincero, você sabe, tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Eu já fui em alguns velórios que o velório ele é carregado. Que vou te falar com você, se não é só sendo alguém muito próximo para você ficar no velório muito tempo. Porque do contrário, você vai ali, faz o social, abraça aqueles que você conhece, lamenta um pouco com eles e volta para casa. Porque é carregado, é pesado. E eu já ouvi até de parentes mesmo. Domingo a gente estava no almoço lá em casa e vocês viram a minha mãe falar de como que foi pesado o velório da minha tia. Agora, você já teve a experiência de ir num velório de crente? Balbino conta às vezes como que foi o velório da mãe dele, que era uma crente em Jesus. O pessoal adorou. Você já foi em velório de crente? O pessoal canta louvor. Canta louvor. Tem a irmã de uma das minhas tias, de Mariana, faleceu recentemente e ela era crente em Jesus. Ela morreu louvando ao Senhor porque, enfim, ela ia descansar e ia ver Jesus. Irmãos, no velório, o genro dela, casado com a filha, cantou louvor do início ao fim. Tudo isso por quê, irmãos? Porque é diferente. Porque você encarar a morte sem a fé na ressurreição, sem a fé em Jesus, irmãos, é passar por um luto que beira a desesperança, porque morreu, acabou. Então que esperança tem? E é por isso que muitos, talvez pode até ter seu caso, é por isso que muitos também não gostam de ir em velório. Porque Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7 que é melhor ir numa casa onde há luto. Por quê? Porque na casa onde há luto, os vivos aplicam isso ao coração. É um momento em que quem está vivo tem que refletir, e querendo ou não, ele reflete. Existe clichês de velório, e um deles é aquele de que sempre tem alguém que diz assim: poderia ter sido eu, amanhã pode ser a gente. Todos nós um dia vamos estar aqui, né? Todos nós um dia vamos vestir, como alguns dizem, um paletó de madeira. Então, bem ou mal, no velório a gente sempre tem que relembrar: opa, a morte vai vir para todo mundo. Então, muitos não querem refletir. Por quê? Porque eles não têm uma firme esperança no Evangelho diante da morte. E encarar a morte, irmão, sem a fé na ressurreição, sem a fé no Evangelho, beira a loucura. Beira a loucura. Portanto, Paulo está dizendo para os irmãos: eu quero trazer à memória de vocês o que acontece com aqueles que morreram em Cristo Jesus, com o que acontece, com o que a nossa fé diz que acontece depois da morte. Porque eu não quero que nesse luto que vocês estão passando, vocês passem por uma tristeza que beira o desespero ou a angústia. Então o que Paulo está dizendo? Irmãos, eu quero ajudar vocês a se lembrar
de que a fé que vocês depositaram em Jesus é uma fé que muda até mesmo a forma como lidamos no luto. Porque como os outros lidam no luto sem esperança. E o que ele vai dizer agora é que nós não somos assim. Nós temos esperança diante da morte. Verso 14 ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Paulo agora vai explicar o porquê que diante da morte nós temos esperança. Paulo agora vai explicar por que os cristãos lidam com a morte de maneira diferente. Por que os cristãos lidam com o luto de maneira diferente. E ele começa de forma maravilhosa. Ele diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. O ponto de partida do apóstolo Paulo é a nossa fé na obra de Jesus, no Evangelho. É a nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus. O que Paulo vai nos mostrar, irmãos, é que a morte e a ressurreição de Jesus não foi apenas para perdoar os nossos pecados. Irmãos, a morte e a ressurreição de Jesus, ela se aplica também a todos os contextos da nossa vida. A morte e a ressurreição de Jesus não foi apenas, não que isso seja pouca coisa, tá? Mas não foi apenas para perdoar os nossos pecados. Não foi apenas para nos livrar do inferno. Não foi apenas para nos garantir a vida na eternidade. A morte e a ressurreição de Jesus também é o motivo da nossa esperança diante da morte. Também é o motivo pelo qual nós passamos por luto sem ser de forma desesperada ou angustiante. Paulo está dizendo, se Jesus morreu e ressuscitou, portanto, diante da morte, nós precisamos nos lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. O que significa dizer isso? Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que, porque Jesus morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Ele vai falar muito disso também em 1 Coríntios 15, ele vai falar até de forma mais clara. Ele vai dizer lá que se Jesus morreu e ressuscitou, então uma das boas notícias é que ele venceu a morte. Se Jesus morreu, é fato, nós cremos num Deus que morreu, que ele foi morto nessa terra, mas é um Deus que não permaneceu morto. O que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou. E porque ele morreu e ressuscitou, isso significa que ele venceu a morte. Isso significa que a morte não pôde prendê-lo naquele túmulo. Isso significa que sim, ele permaneceu morto durante 3 dias, mas ao terceiro dia, de forma vitoriosa e triunfante, ele venceu o poder da morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que o nosso Senhor tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. Que a morte não teve poder de segurá-lo no túmulo. Que a morte não teve poder sobre ele de segurá-lo para sempre lá. Não, ele venceu o poder da morte. Portanto, Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que são 3 os inimigos nossos da humanidade: o pecado, o diabo e a morte. São 3 os nossos inimigos: o pecado, o diabo e a morte. E Jesus, na sua crucificação, na obra redentora dele, através da sua morte e da sua ressurreição, Jesus vence os nossos 3 inimigos. Jesus vence o pecado ao levá-lo sobre si na cruz e pagar o preço no nosso lugar. Jesus vence o diabo porque ao morrer por nós, ele nos justifica diante de Deus e ele quebra o poder acusador de Satanás. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Satanás não tem o direito de te acusar diante de Deus, porque você já foi justificado pela morte e pela ressurreição de Jesus. E na morte e ressurreição, Jesus também vence a morte. Porque Paulo vai dizer que ele ressuscita dentre os mortos para ser o primeiro. A ressurreição de Jesus significa que o nosso Senhor tem poder sobre a morte, que ele venceu o nosso inimigo. Portanto, irmãos, nós não precisamos temer a morte. Por quê? Porque Jesus venceu ela no nosso lugar. Mas em segundo lugar, Paulo está dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele todos aqueles que dormem. Se Jesus morreu e ressuscitou, e é certeiro isso, irmãos, a nossa fé é baseada num fato comprovado historicamente, fato comprovado que é a morte e a ressurreição de Jesus. A nossa fé é baseada num fato, e se é fato que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo está dizendo, também é fato de que Deus também nos ressuscitará.
de que no dia em que ele voltar, ele trará dentre os mortos todos aqueles que morreram crendo nele. Portanto, irmãos, nós não tememos a morte, porque ainda que morramos fisicamente, a morte não nos segurará para sempre. E em breve, quando Cristo voltar, ele vai falar isso nos próximos versos, Jesus vai nos chamar e nós vamos ressuscitar. Sim, é verdade que quem morre crendo em Jesus, a sua alma vai para o paraíso, a sua alma vai para o seio de Abraão, a sua alma já está desfrutando da presença de Deus, mas por enquanto sem o corpo. Mas quando Jesus voltar, a alma voltará para o corpo ressuscitado. E ele vai falar nos próximos versos, e nós entraremos na eternidade de corpo, alma e espírito. Porque essa é a vontade de Deus. A nossa vida na eternidade vai ser com corpo, alma e espírito. Por isso que, por um tempo apenas, aqueles que morrem em Cristo, a sua alma é separada do corpo. Mas o que Paulo está dizendo é que se Jesus morreu e ressuscitou, nós também podemos ter certeza que quando ele voltar, todos aqueles que morreram crendo em Jesus também vão ser ressuscitados. O corpo vai vir do túmulo, seja ele de qual for, independente do tipo de morte que aqueles que creem em Jesus morrerem. Quando Jesus voltar, eles serão ressuscitados. A sua alma vai voltar para o corpo. E nos próximos versos ele vai dizer, e dessa forma nós encontraremos consigo. Portanto, irmãos, se Cristo morreu e ressuscitou, então, de fato, nós também seremos ressuscitados. E por que isso é esperança? Por que isso é consolo, irmãos? Porque isso nos mostra que a morte não é o fim. Amém? A morte será apenas temporária para aqueles que creem em Cristo Jesus. E se a morte é temporária, irmãos, por que nós tememos a morte? Por que tememos a morte? Se ela é temporária. Por isso que a terceira implicação aqui é que para todos aqueles que creem na morte e na ressurreição de Jesus, a morte ela deixa de ser um ponto final e ela se torna apenas uma vírgula na nossa história. Para aqueles que não têm fé na ressurreição, para aqueles que não têm fé em Jesus, para aqueles que não têm esperança, a morte pode até ser um ponto final para eles. Mas para nós que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e de que assim como ele morreu e ressuscitou, ele também nos ressuscitará, a morte não é mais um ponto final. A morte é um ponto em vírgula, né? A morte é apenas uma vírgula na nossa vida. É certo que talvez a maioria de nós passará por esse momento. Passará por essa vírgula que é a morte física, que é ter a alma separada do corpo. Mas por que nós, então, não tememos a morte? Porque sabemos que ela não é o ponto final da nossa vida. Porque sabemos que ela será temporária. Porque sabemos que ela terá um pouco essa comparação de quando nós dormíamos aqui. Existe uma música do Leonardo Gonçalves, que eu sou apaixonado com ela, Ele Vive, em que ele diz isso, ele compara, ele falando da ressurreição de Jesus, ele diz assim, eu quero ressuscitar a cada manhã. Porque ele está fazendo essa comparação de que todos os dias, irmãos, quando você dormir e acordar no dia seguinte, é um motivo que você tem para se lembrar da ressurreição. Seria maravilhoso se a cada manhã, ao acordar, você se lembrar, obrigado, Jesus. Porque um dia, ainda que eu morra fisicamente, eu acordarei assim como eu dormi e acordei nessa manhã. Essa é uma certeza que nós podemos ter. Por isso que, de certa forma, até mesmo o dormir pode ser um trazer à nossa memória a ressurreição em Cristo Jesus. O fato de que, ainda que morramos, muito em breve seremos ressuscitados para estar com Ele. E isso, irmãos, é uma certeza absoluta que nós temos. É por isso que a morte e a ressurreição de Jesus é a razão da nossa esperança. É o motivo da nossa esperança. No mundo, esperança nada mais é do que pensamento positivo. Você já viu as pessoas dizer, eu tenho esperança de um mundo melhor. Nada mais, ela tem, na verdade, pensamento positivo com relação de que as coisas possam melhorar. Ela tem grandes expectativas de que as coisas possam melhorar. Mas elas não têm fundamento sólido para ter certeza absoluta de que as coisas vão melhorar. Por isso que eles podem até falar de esperança, mas é uma esperança construída sobre a areia. Amém? Ela pode muito provavelmente cair.
A prova disso é que muitos que vivem uma vida cheia de esperança, de expectativa, de pensamento positivo, quando tem que lidar com a morte, a vida delas acaba. Talvez você conheça pessoas que na morte de um ente querido, a vida dela nunca mais foi a mesma. Essa minha tia, que faleceu recente, que a minha mãe falou do velório dela, ela é um caso desse. A minha avó faleceu em 2008. E ela era saudável, assim, cheia de vida, saúde, criou os filhos, os 6 filhos. E aí, já depois de criados os filhos, ela e o meu tio viviam viajando, iam na Aparecida do Norte todo ano, era cheia de vida. Mas foi só a minha avó falecer, que o meu tio conta, que ao chegar em casa do velório, ela senta na cama e diz assim: mãe, falando sozinha, mãe, agora que a senhora morreu, eu morri também. E aí, uns vão acreditar que tem íntima ligação a partir disso. Quase que imediatamente ela começou a ficar doente, e no mínimo aí, os últimos 10 anos de vida foi em estado vegetativo. Se tem ligação ou não, saberemos na eternidade, porque eu precipitadamente eu não faço conexões espirituais com as coisas da vida. Mas o fato é que ela, com essa fala que o meu tio disse que ela falou, ela perdeu a vontade de viver. E muitos são assim. Muitos que vivem cheios de expectativas, quando tem que se deparar com a morte, talvez eles perdem a sua vida. Por quê? Porque a esperança daqueles que não creem em Jesus é uma esperança sobre a areia, que a própria morte ou um acontecimento trágico. Conheço pessoas que às vezes, quando sofrem um acidente, em alguns casos às vezes têm que perder um membro do corpo, ou já se tornam impossibilitadas de viver a vida da forma como viviam, perde a esperança da vida, a vontade de viver. Isso tudo são exemplos reais e vivos, que eu quero te ajudar a entender, de que uma vida sem uma verdadeira esperança é uma vida frágil. A esperança do mundo é uma esperança frágil. Agora, o ponto aqui nesta manhã é ajudar você a entender que nós cristãos não temos uma esperança frágil. Nós cristãos não temos pensamento positivo com relação ao futuro. Nós não temos uma crença de suposição de que existe vida após a morte. Nós cristãos que cremos na morte e na ressurreição de Jesus, temos uma certeza absoluta, porque é firmada num fato. Que fato é esse? Jesus morreu e ressuscitou, e se Ele como primeiro, como prova maior, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, então, irmãos, a nossa fé, a nossa esperança, ela é mais firme do que esse chão em que nós estamos pisando. Porque essa esperança que nós temos, ela é viva, ela é eficaz, ela é baseada na morte e na ressurreição de Jesus. E isso é, irmãos, fazer com que a nossa fé na morte e ressurreição de Jesus influencie tudo na nossa vida. É por isso que nós lidamos e devemos lidar com a morte de forma diferente. Porque, como Paulo diz, para nós morrer é lucro. Por que é lucro? Porque a morte para todo aquele que crê em Jesus, ela se torna apenas uma ponte, em que eu uso para atravessar daqui para lá. Em outras palavras, a morte para nós que cremos em Jesus, e temos essa esperança convicta, absoluta, a morte é apenas o abrir de uma porta. Você vai chegar na sua casa, a porta vai estar fechada, e você vai abrir a porta, e aquela porta vai ser apenas a conexão que você vai fazer do mundo exterior, vamos dizer assim, para o mundo interior da sua casa. A morte para aqueles que creem em Jesus é essa porta aberta. É uma porta que se abre para que você deixe essa vida e encontre do outro lado o Senhor Jesus. É por isso, e não à toa, deixa eu continuar os versos e eu vou citar aqui. Vamos continuar os versos aqui. Paulo então vai dizer: e pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Paulo tinha tamanha convicção de que Jesus voltaria na sua época ainda, que quando ele vai falar
da morte e da ressurreição, ele diz assim: quando Jesus voltar, nós os que estivermos vivos. Porque ele vivia convicto de que Jesus voltaria na sua época. Nós sabemos que não voltou na época dele. Não da forma como ele vai descrever aqui, vindo dos céus. Mas deixa eu dizer, fazendo a aplicação aqui já, todo cristão deveria viver como o apóstolo Paulo, crendo que Jesus voltará na sua época. Vai ser o tema dos primeiros versos do capítulo 5. Todos nós deveríamos viver como se Jesus fosse voltar. Aquele clichê de igreja, viva como se Jesus fosse voltar hoje, é verdade. Devemos viver. Eu acho que, na verdade, uma das coisas que nós evangélicos perdemos é esse senso da volta de Jesus, sim ou não? A gente já vive hoje em dia como se Jesus não fosse voltar. Então precisamos resgatar isso. Esse senso de que Jesus vai voltar na minha época. Eu vou ouvir o som da trombeta. Eu vou ver ele vindo dos ares. Porque deixa eu dizer, irmãos, Paulo vai dizer no capítulo 5, isso muda a nossa forma de viver. Mas deixa para a semana que vem. Ele continua dizendo: nós os que estivermos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que morrem. Em outras palavras, ele está dizendo, porque os gregos poderiam pensar: se morreu, acabou, então só tem Jesus, ou só poderá entrar na glória de Jesus quem estiver vivo. Percebe como que faz sentido se você crê que a morte acabou, já era? Se morreu, acabou, quem morreu crendo em Jesus, caiu no mar de esquecimento. E só vai experimentar, só vai ver Jesus quem estiver vivo. E Paulo diz: não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aqueles que morreram em Cristo não serão esquecidos por Cristo. E Paulo diz assim: pelo contrário, quando Jesus voltar, nós nem entraremos na glória antes deles. Ou seja, em outras palavras, nós os vivos não teremos vantagem nenhuma. Porque quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E aí ele vai continuar no verso 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor. Então Paulo diz: não, Jesus não esquecerá os mortos. Jesus não esquecerá os mortos. Se você já leu os evangelhos, talvez você lembre um dia em que, confrontando os saduceus, que eram judeus que não acreditavam na ressurreição também, Jesus diz assim: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Porque Jesus queria mostrar para eles que, quando Ele voltar, aqueles que morreram crendo em Jesus, eles serão ressuscitados. E Paulo diz: e nós não entraremos na glória antes deles. De certo sentido, dá até entender um pouco que Paulo diz assim: na verdade, Jesus vai dar preferência para eles. Eles vão entrar primeiro, porque morreram e eles ressuscitarão. Os corpos serão ressuscitados e eles, vamos dizer assim, serão um batalhão de frente. E depois a gente vamos encontrar com Jesus no Hades. Irmãos, que frase maravilhosa também. Que frase cheia de esperança. Que frase consoladora. Imagina aquele dia, irmãos. A gente tem que imaginar esse dia. Imagina. A trombeta toca. Que a gente não sabe explicar como, mas o que a Bíblia diz é que ouviremos um som. O soar de uma trombeta. Nesse soar de trombeta, nós veremos Cristo vindo dos céus, em poder e grande glória, diz a Bíblia. E todo olho verá, dos quatro cantos do mundo verão Cristo voltar. E o dia em que, para aqueles que não creem, será um dia de maior desespero, porque eles, enfim, verão que toda a verdade que eles desprezaram era a verdadeira verdade. Que o Cristo que eles rejeitaram, que o Cristo que eles zombaram dizendo: não vai voltar não, e desde a época dos apóstolos as pessoas dizem isso, ele voltou, ele chegou, como diz uma música do Anderson Freire, ele chegou, e agora? Mas deixa eu dizer, olha o que o texto está dizendo, que para nós será o maior culto de todos, porque nós veremos aqueles que morreram em Cristo ressuscitando.
e despertando dentre os mortos para o grande culto. Que culto será esse? Nós seremos reunidos, todos no mesmo agrupamento. Imagina Abraão, Isaac e Jacó ser ressuscitado, Paulo ser ressuscitado, e imagina Paulo chegando, sendo ressuscitado, e eu imagino ele dizer: irmãos, eu errei, não foi no meu tempo, então eu agora estou como aqueles que estão sendo ressuscitados. E imagina a gente sendo agrupado como um povo só, como um único rebanho, para encontrar com Jesus no ar. E o que é maravilhoso, irmãos, para enfim vê-lo face a face. Imagina, todos nós veremos juntos Cristo face a face. Jó será ressuscitado para ver Jesus face a face junto com a gente. E por que eu estou citando Jó? Porque eu me lembrei do que Jó diz no capítulo 19, verso 26. Jó diz assim: depois, revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne, no meu corpo, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. A gente estava estudando na escola bíblica e vamos retomar o livro de Jó. Jó estava todo destruído, perdeu tudo e, para piorar, estava com uma doença que tomou o alto da cabeça e a planta dos seus pés. Jó não só achava que ia morrer, como a gente viu na escola bíblica, Jó queria morrer. Mas no meio desse desespero do seu sofrimento, Jó no capítulo 19 ele diz assim: porque quando a minha carne for revestida, em outras palavras, no momento eu estou com essa minha carne toda destruída, só me resta morrer. Mas eu sei que vai chegar um dia em que esse meu corpo será revestido. E eu sei que eu vou morrer, e na verdade eu quero morrer. Estou parafraseando Jó. Mas eu tenho esperança porque eu sei que um dia esse meu corpo será transformado. E assim que ele for transformado, eu então o verei face a face. E não vai ser outros olhos que vão ter visto ele e vão me contar. Eu o verei face a face. Irmão, você já parou para pensar que o dia em que isso se cumprir na vida de Jó, nós estaremos lá junto com ele? E poderemos dizer o mesmo que ele está dizendo. Enfim, estamos vendo ele face a face. Enfim, eu não estou apenas ouvindo falar de Jesus ou lendo sobre Jesus. Eu de fato agora estou olhando para ele. Eu estou contemplando a face daquele por quem tantos anos, de certo sentido, eu só ouvi falar. Eu vou procurar Jó nesse momento, porque eu vou querer ver o olho de Jó brilhar, irmãos. Você imagina? Um homem que descreveu, e aí a continuação do verso é: como eu sinto saudades desse momento. Então, irmãos, nós estaremos com o Senhor. Nós nos encontraremos com Jó, nós nos encontraremos com Lázaro, com todos aqueles que morreram em Cristo. Balbino vai poder contemplar a face de Jesus junto com a mãe dele. Nós vamos poder contemplar Jesus com todos aqueles que morreram em Cristo, crendo em Jesus. Nós contemplaremos a face de Jesus juntos. Imagina, irmãos, que culto maravilhoso. E se tem uma notícia melhor que essa, é que esse vai ser o primeiro culto da eternidade. Porque viveremos toda a eternidade, porque é o que ele vai dizer na continuação do verso. Nos encontraremos com ele nos ares, para quê? E assim estaremos para sempre com o Senhor. É uma notícia mais maravilhosa que ela. Mas essa é a cereja do bolo. Para estar com ele, não é pelo resto da vida, não é pelos próximos 1000 anos, não haverá relógio, não haverá contagem. Se eu ver Jesus voltar, na hora que a trombeta tocar, eu vou pegar o relógio, vou pisar nele e falar: eu não preciso de você mais, relógio. Porque a partir de agora, é por toda a eternidade. Estaremos com ele por toda a eternidade. Não haverá dias, não haverá horas, não haverá meses, não haverá anos. Será por toda a eternidade.
Será um tempo sem fim, um tempo sem contagem. E Paulo finaliza dizendo, verso 18: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. O propósito, irmãos, de Paulo dizer isso, é renovar nossa esperança e é nos consolar. Porque já deu para perceber que toda essa verdade é consolo para nós diante da morte? É esperança e é consolo. Esperança porque nós não temos boas expectativas, nós temos certezas sobre o futuro. Então é uma esperança com relação ao futuro. E no cristianismo a esperança é com relação ao futuro. Nós temos certeza absoluta de que o futuro será melhor. Mas também é consolo para aqui e agora. Porque também nos consola dizendo que já aqui e agora nós podemos ter certeza disso. Já aqui e agora nós podemos mudar a forma como encaramos, como vemos a morte. De que aqui e agora nós seremos consolados. De que em breve, de fato e de uma vez por todas, Cristo separará os que são deles daqueles que não serão deles. É consolo porque, por enquanto, a gente ainda tem que lidar com os maus, com as pessoas más, com as coisas ruins que acontecem no mundo. Os nossos irmãos de Israel, os nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, eles ainda têm que lidar com a morte. Eu não sei como está no momento, mas no estourar da guerra, vocês lembram, nossos irmãos não podiam fazer culto público, ou faziam culto público sem saber se uma bomba cairia. Eu não sei como que está ainda hoje. Os nossos irmãos da China, eles têm que cultuar o Senhor em secreto, porque se descobrirem, eles morrem. Então, os cristãos ainda têm que lidar com as coisas más desse mundo. Mas é consolo porque nos aponta para um dia em que nós poderemos, de forma perfeita e de uma vez por todas, cultuar o Senhor, sem nenhum impedimento, sem as nossas falhas. Nós ainda temos que lidar na igreja com as nossas imperfeições. Eu tenho que lidar com as suas imperfeições, você tem que lidar com as minhas imperfeições. Mas lá seremos perfeitos até mesmo na forma de amar. Eu gosto da música do J Quest, em que ele diz: vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores em tudo. É esse dia, irmãos. Esse é o dia em que nós amaremos de forma perfeita, em que nós seremos igreja de forma perfeita, de que seremos um só corpo de forma perfeita, porque estaremos na eternidade. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo diante da morte. É por isso que, lembra da história de Davi? Eu vou finalizar. Lembra quando Davi tem um caso com Batseba? Ela engravida, ele mata Urias, o profeta confronta ele se arrepende dos seus pecados, e a Bíblia diz que Deus coloca uma doença no filho que foi gerado. Davi então começa a orar, a jejuar e se lamentar com pó e cinza na cabeça para que Deus poupasse a vida da criança. No fim das contas, o texto diz que Deus não poupou a criança e a levou para si. E quando eles dão a notícia para Davi, eles imaginaram. O texto diz que os servos imaginou. Agora Davi vai desesperar de vez. Porque o texto diz que eles ficaram com medo de falar com Davi que a criança tinha morrido. Mas quando Davi percebe, ele diz: a criança morreu ou não morreu? E aí? Então, imagina o receio. Morreu Davi. A Bíblia então diz que Davi levanta, vai tomar banho, vai comer, faz a barba, pinte o cabelo e ele segue a vida. Tanto que o pessoal fica assim: uai Davi, como assim? Enquanto a criança estava doente, você fazia tudo isso, agora que ela morreu, você vai seguir a vida? Como assim, Davi? Davi responde assim: o Senhor a quis levar. Portanto, por que eu continuarei lamentando? Eu irei a ela, mas ela não virá mais a mim. Olha o consolo para Davi. Foi diante da morte, muitos acharam que ele iria desesperar, mas o que consolou? E o verso seguinte diz que ele foi e consolou Batseba.
Por que nós que cremos na ressurreição temos consolo? Porque, lembra das irmãs de Lázaro, quando Jesus chega? Qual que é o lamento delas? Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Elas falam isso. Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas elas não estavam desesperadas porque ele morreu. Elas estavam lamentando porque se ele tivesse chegado, ele não teria morrido. Mas Jesus diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que elas respondem? Para mim é uma resposta maravilhosa. Nós sabemos que no dia da ressurreição, nosso irmão ressuscitará. Percebeu a diferença dos dois lutos? Um de Davi e outro das irmãs de Lázaro? É um luto que diante da perda, Davi levanta e diz: o meu consolo é saber que um dia eu vou revê-lo. Ele não volta mais, mas um dia eu vou revê-lo. Portanto, há esperança, há consolo. As irmãs de Lázaro, a mesma coisa. Elas lamentaram, não com desespero, com uma angústia. O lamento é, se o Senhor tivesse chegado, ele não tinha morrido. Mas quando Jesus diz para elas, elas dizem: nós sabemos que naquele dia ele vai ressuscitar. Então, o luto das irmãs de Lázaro era: queríamos talvez, vou parafrasear, a gente queria ter aproveitado ele um pouco mais, mas nós não estamos desesperados, porque sabemos que naquele dia ele vai ressuscitar, e naquele dia nós nos reencontraremos com ele. Fique de pé e vamos orar. 3 aplicações simples então, para resumir isso aqui. A primeira é dura de falar, mas eu sou pastor e eu preciso falar. A primeira coisa diante dessa passagem é duro dizer, mas eu preciso dizer como pastor. Não há esperança e consolo para aqueles que não são cristãos. Vou repetir. Diante dessa passagem, uma das coisas que a gente conclui é: não existe esperança e consolo para quem não é cristão. O pastor que eu mais gosto de ouvir, ele diz assim: eu não tenho o que dizer para quem não é cristão. Em momentos difíceis, em momentos de luto, em momentos de morte, infelizmente, mesmo sendo pastor, eu não tenho o que dizer para quem não é cristão. Porque aqueles que não creem no Evangelho, não há esperança para eles. Porque eles não acreditam na morte e na ressurreição de Jesus. Então, não há consolo, não há esperança. É duro, é duro. Por isso que, para um pastor ser convidado para o ofício fúnebre é difícil, irmãos. Eu, particularmente, quando eu sou convidado, quando eu não conheço, eu com muito carinho, com muito jeito, eu tento perguntar para o parente próximo que eu conheço se ele acreditava em Jesus ou não. Porque isso muda a forma de eu ministrar no ofício fúnebre. Porque quando não há nenhum conhecimento de Jesus, nenhum conhecimento que nos dê o mínimo de esperança ali, é difícil. E aí o meu foco é com os que ficaram. E sobre aquele que partiu eu não tenho o que dizer. Agora, em segundo lugar, o luto cristão ele não tem angústia nem desespero. Porque aqueles que morreram em Cristo estão melhor do que nós. Como eu disse, ao fechar os olhos aqui, eles já estão contemplando o Senhor. Sem o corpo, sim, mas eles estão contemplando o Senhor. Portanto, irmãos, que esperança maravilhosa para o luto cristão. Para o luto cristão. Fazer ofício fúnebre daqueles que conheceram Jesus, ou que tiveram um conhecimento básico para que a gente tenha a esperança de que o Senhor os alcançou e os levou, e eles estão melhor do que nós, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Em terceiro lugar, cristãos não podem e não precisam ter medo da morte. Por isso, não tenha medo da morte. A gente pode ter receio de como a gente vai morrer. Por exemplo, eu jamais gostaria de morrer afogado. Tenho pavor eu brinco com fogo, mas eu não brinco com água. Eu tenho pavor de imaginar a sensação. Então a gente pode ter receio. Você pode ter medo de altura, é normal. Agora, medo do morrer em si, não. Porque nós sabemos o que vai acontecer após a morte. Após a morte, estaremos com o Senhor. E naquele dia, no ressoar da trombeta, quando Jesus voltar, ressuscitaremos para o começo do maior e melhor culto das nossas vidas. Vamos orar? Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo que leve essa verdade no mais íntimo do seu coração,
para que ela possa sustentar você quando você tiver que lidar com a morte de alguém querido, de alguém próximo. E para que, se existe algum medo, algum desespero, alguma angústia no seu coração a respeito da morte, que o Espírito, através dessa palavra, arranque de uma vez por todas do seu coração, para que você possa ter a convicção de declarar como o apóstolo Paulo: morrer para mim é louco, porque eu sei que se eu morresse agora, eu estaria verdadeiramente melhor do que eu estou agora, porque eu já estaria no paraíso, nos seios do meu Senhor, aos cuidados do meu Senhor, e viveria já contemplando Ele, apenas aguardando a ressurreição dos mortos e o reencontro com os meus irmãos que permanecerem vivos. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esse texto maravilhoso, Pai. Um dos maiores medos da humanidade nós sabemos que é o medo da morte. Por quê, Senhor? Porque a maioria das pessoas não tem esperança diante da morte, não tem consolo diante da morte, porque não creem no Teu Evangelho, não creem na Tua morte, na Sua ressurreição. Mas nós cremos. E se existe alguém entre nós que ainda não acredita de todo o teu coração, que eles possam crer hoje, Pai. Que eles possam crer agora, que eles possam depositar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança na Tua morte, na Tua ressurreição, na Tua obra redentora por nós, para que possa nascer dentro deles essa fé inabalável, essa esperança inabalável, que não é apenas para essa vida, porque Paulo diz em 1 Coríntios 15, que se a nossa fé em Cristo é só para essa vida, nós não temos motivo para se alegrar, porque essa vida é muito curta, é muito pequena, e ela logo passará. Mas todos aqueles que creem no Evangelho, que creem na morte e na ressurreição, a fé, a esperança deles não para na morte. A morte não coloca um ponto final, pelo contrário, ela se torna apenas uma ponte, apenas o abrir de uma porta, apenas uma transição para uma vida perfeita, para uma vida ainda mais gloriosa na Tua presença, no Teu colo, no seio do Senhor. Portanto, Pai, que essa verdade arda em nossos corações, mude a nossa forma de lidar com a vida e também com a morte, Pai. Que essa verdade nos ajude a lidar com o luto quando passamos por ele. E que possamos viver essa vida aqui, Pai, crendo e até mesmo como Jó, esperando e desejando e aguardando esse grande dia. Que cada um de nós possa viver como se o Senhor fosse voltar, esperando, na verdade, o Senhor voltar aqui na nossa época. Mas que ainda que morramos, como diz uma canção, se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Porque a nossa fé não vê um Cristo morto, mas que ressuscitou. E nós temos certeza de que se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. De que Ele foi o primeiro de todos aqueles que naquele dia, ao ressoar da trombeta, ao ouvirmos a voz dEle, como Lázaro ouviu, sairemos do túmulo, seja ele qual for, para poder encontrar com o Senhor, no maior e melhor culto das nossas vidas. Que possamos viver essa vida nessa terra, com essa esperança, e aguardando ansiosamente por esse dia. Amém, meus irmãos? Ultimamente eu esqueço, mas à noite nós temos culto na central, então